Boa noite para todo mundo. Boa noite. Muita gente interessada. Fico tão feliz. Boa noite! Olha, Tudo eu quero te dizer que hoje a gente se falou muito pouco, só porque a gente sabia que hoje à noite a gente ia se falar é por aqui. mesmo. Mas por aqui o papo é muito sério, entendeu? A gente não pode falar as coisas que a gente fala no Zap. É verdade, é isso aí. Hoje é sério, depois a gente troca figurinha. Não é? Ai, Pois é, gente, eu lancei esse tema, né, para falar um pouco sobre o intestino, e eu conversando com a Bianca, que a gente fala sobre vários assuntos, ela falou, gente, as pessoas estão doidas perguntando o que está acontecendo, por que quando a gente se confina o intestino dá uma zoada, dá uma alterada. Aí eu falei, então pronto, a gente vai combinar uma live falando sobre isso para ver se a gente consegue, então, ajudar de alguma forma as pessoas. Isso é importante, né, Bianca? é isso aí. Mas antes de tudo, então, eu queria que É você se amanhã, apresentasse. desde manhã. Peraí, entrou. Mãe entrou, foi. Mas Tá, então, eu queria que você se apresentasse, Bianca. é. Fala um pouquinho aí de você, da sua trajetória. Então, eu queria falar para vocês o seguinte: a gente está super à vontade, a Mariana, porque nós somos amigas de muito tempo. Eu sou paciente da Mariana. Então, quando E eu sou paciente da Bianca. é isso aí. Então, quando eu falo da Mari, eu falo com muito carinho, porque realmente, além dela cuidar muito de mim, ela é uma pessoa muito querida. E a gente já se conhece há um tempão, né, Mari? Já tem 7, vai fazer quase 8 anos que a Mariana cuida de mim. E a gente troca muita figurinha, porque justamente essa relação muito próxima que a gente precisa ter, né, com a nutrição, com a condução nutricional dos pacientes. Então, me apresentando, né? Eu sou cirurgiã, mas, obviamente, cirurgiã de colo retal, sou coloproctologista, mas o proctologista trata de doenças clínicas também, do intestino grosso, reto e ânus. E, claro que o intestino delgado tem uma continuidade com o intestino grosso, então eles não são separados, estão intimamente relacionados. E apesar de alguns distúrbios alimentares terem sintomas muito associados com problemas, distúrbios do intestino delgado, tem muitas repercussões também no intestino grosso, então por isso que isso cai muito no consultório, né? E essa ideia do nosso encontro aqui veio justamente dessa troca de figurinhas que é uma constante entre nós, né? Dos nossos pacientes em comum e também minha necessidade pessoal nesses dias agora. E aí eu troquei de lugar um pouco com os pacientes e pensei, poxa, se eu estou sofrendo, eu que entendo o que está acontecendo, imagina a quantidade de pessoas que não devem estar também passando por esse momento com algumas que já não é, que por si só já é bastante difícil, né? Interessante. Sim. Interessante, ainda mais agora, né? Além do problema emocional, também problemas orgânicos, né? Problemas Peraí, sintomatológicos. eu fui apertar aqui, eu faço isso direto. Foi apertar, eu aperto a câmera e vou virar. É isso mesmo, Bianca. E essa foi a motivação, na verdade, da gente marcar essa live, né? Isso Mas mesmo. fala de você, eu quero que você fale. Você se formou aonde? Então, eu formei na UFRN, eu sou natalense, me formei em Natal. Oi, dona Dulce, tudo bem? Eu gosto dela falar que ela é de Natal, gente. Hã? Porque a gente troca. Eu gosto de você falar que você é de Natal, porque você tem um sotaque maravilhoso. E, gente, quando ela me manda o WhatsApp, eu ouço o WhatsApp umas 40 vezes, porque eu gosto de ouvir o sotaque, entendeu? Eu gosto de ficar ouvindo isso. Exato, é verdade. Então, eu sou formada em Natal, na UFRN, moro em Brasília já há 17 anos, vim fazer residência aqui, cirurgia geral, fiz cirurgia geral no hospital de base e fiz proctologia no HUB e exerço a medicina, né? Eu tenho 18 anos de formada, eu vou fazer 18 anos de formada e tem mais ou menos esse tempo, então, que eu estou aqui em Brasília, né? E atuo nessa área, então, da proctologia, um pouco de cirurgia geral também, mas bem mais na parte de coloproctologia mesmo, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre a síndrome do intestino irritável, como que é o diagnóstico e
outros distúrbios que são parecidos, mas que não necessariamente têm o diagnóstico de síndrome do intestino irritável. Então, vamos falar um pouquinho do colo irritável? Vou tentar falar de uma forma bem simples, a gente não vai querer aqui ficar dando aula, tem muitos pacientes que não são da área de saúde, e eu acho que o que mais importa é o quanto que a gente pode esclarecer a dúvida de vocês. Não adianta a gente ficar aqui falando termos técnicos e terminar essa live e a gente não ter contribuído em nada para melhorar o entendimento, a percepção dos sintomas de vocês. Enfim, acho que esse que é o objetivo nosso. A gente não está aqui para dar aula, a gente está aqui para, né, compartilhar um pouquinho e fazer vocês aprenderem um pouco sobre essa doença, né? Por que a gente está falando de colo irritável? Porque a síndrome do intestino irritável, a gente chama de síndrome porque ela é um conjunto de sinais e sintomas. Então, tudo que vem associado, né? Uma doença que vem associada com alguns sintomas, a gente chama de síndrome. E ela precisa preencher alguns critérios para a gente dizer que é intestino irritável. Tá? Então, assim, existem uns critérios estabelecidos, que são chamados de critérios de Roma, que a gente também não vai ficar, como eu falei, destrinchando muito, mas geralmente precisa existir uma associação de sintomas. E nas últimas assim, convenções, né, que foram feitas para definir a doença, um sintoma que precisa existir na síndrome do intestino irritável é dor, desconforto abdominal. Então, se o paciente tem só diarreia e ele pergunta assim, ai, doutora, será que eu tenho intestino irritável? Essa minha diarreia é intestino irritável? Bom, se você só tem diarreia, provavelmente não. Porque se você não tem associação com mais dor abdominal, distensão abdominal, às vezes muco nas fezes, né? E, então, é uma doença, assim, é uma doença funcional, porque ela, anatomicamente, o seu intestino é normal. Se a gente for lá, fizer uma colonoscopia, colher uma biópsia, sua biópsia é normal, mas e uma coisa que confunde um pouco os pacientes, por causa desse termo irritável, é que o paciente pensa que ele tem uma inflamação mesmo, um achado de biópsia uma biópsia com achado de doença inflamatória. E não é a mesma coisa. Na verdade, esse irritável tem a ver com... na verdade, a biópsia vem então completamente normal, né? A colonoscopia é normal, com biópsia normal, né? Não, inclusive, a biópsia não é um exame realizado de rotina para diagnóstico do intestino irritável, porque ela vai vir uma biópsia normal. Mas ela é uma doença cujo diagnóstico é feito preenchendo esses critérios clínicos, né? De geralmente dor e alteração do ritmo intestinal, seja para diarreia, seja constipação. E isso tem que estar acontecendo pelo menos nos últimos 3 meses. O paciente tem que ter apresentado nos últimos, quer dizer, ele tem um início de sintomas há 15 dias, um mês, e ele quer um diagnóstico de colo irritável, provavelmente a gente não vai poder dar, porque eu posso até arriscar que mas para eu dizer que é intestino irritável, eu preciso ter avaliado esse paciente por pelo menos, ele tem que ter uma evolução de pelo menos 3 meses, né? E eventos de dor abdominal de pelo menos uma vez por semana, nesses últimos 3 meses, né? Associado à alteração do ritmo intestinal, tá? Que pode ser diarreia, pode ser constipação, pode oscilar entre os dois, o paciente pode ter a forma mista e pode ter uma forma indefinida também, que é uma quarta forma de doença de intestino irritável, tá? E por isso que é tão complexo, né? Porque além de ter várias causas, tem várias apresentações também, né? Exatamente. Da síndrome. Muito inespecíficos, né? Então, o paciente que tem um desequilíbrio da flora intestinal, que a gente chama de desbiose, ele tem dor abdominal, né? Às vezes a desbiose, muitas das vezes a gente sabe que ela está presente em associação com outros problemas, dificilmente ela vem isolada, mas intolerâncias alimentares, desbiose, intestino irritável, tudo isso dá dor, né? Fora outros sinais que você me perguntou também sobre diagnóstico diferencial. Mari, como que a gente vai fazer com as perguntas? É obrigada a fazer colonoscopia? Já posso respondendo? Não. Faz, claro, fala. Tá me perguntando se é obrigado a fazer. Isso. É interessante porque, assim, a colonoscopia não é um exame obrigatório, mas na maioria das vezes a gente vai precisar fazer. Porque às vezes o paciente já está naquela faixa etária em que eu preciso fazer o diagnóstico diferencial com câncer de intestino, porque câncer também dói, né? Ou com doenças inflamatórias intestinais, tá? E o intervalo da colonoscopia vai depender do achado. Normal, e o paciente evolui com o mesmo quadro clínico, ele tinha intestino irritável e não precisa ficar fazendo colonoscopia, tá?
Então, diagnóstico diferencial. Que outras doenças? Eu já citei algumas que muitas vezes vêm associada o intestino irritável, tá? A colonoscopia a partir dos 45 anos, para quem está me perguntando aqui, a partir dos 45 anos, para quem não tem histórico familiar de câncer de intestino, mas para quem tem, que essa recomendação é mais recente, ela é mais nova, né? A gente começava aos 50, a partir de 2 anos atrás, mais ou menos, a gente começou a fazer a partir dos 45, para quem não tem histórico familiar para câncer de intestino. Quem tem, a gente geralmente diminui 10 anos da idade de início da população de risco médio. Tá? Então, seria 35, ou se o parente teve câncer aos 35, a gente diminui 10 anos e aí começa a rastrear os parentes próximos aos 25. Tá? Uau! Tá. Então, esses são alguns diagnósticos diferenciais, né? Que a gente faz também, além de doença inflamatória, que é a doença de Crohn, retocolite ulcerativa e câncer, enfim. Acho que são essas as principais que a gente pode falar. Ou seja, é uma doença, gente, que não adianta ficar fazendo um monte de exame. É uma doença puramente clínica que requer que o cirurgião, que às vezes nem gosta muito dessa parte clínica, mas é obrigado a gostar, né, Bianca? Uma conversa muito boa, muito calma com o paciente para identificar. E, de repente, o nutricionista, eu vejo o nutricionista, assim, a parceria muito boa com o nutricionista, porque a gente também acaba ajudando nessa boa anamnese e na identificação, que não é de primeiras vezes que você fecha esse diagnóstico. E, de repente, o nutricionista te ajudando nessa anamnese, perguntando para o paciente, descartando algumas outras possibilidades, ajuda a fechar o diagnóstico, né? E assim, diagnóstico é uma coisa muito séria porque condena o paciente. Então, a partir do momento que você fala para ele, olha, você tem síndrome do colo irritável, ele vai procurar no Google e ele vai se sentir condenado para o resto da vida e vai ler um monte de atrocidade. Então, assim, tem que ser uma coisa muito bem conduzida para o paciente não se sentir trancafiado e condenado para o resto da vida com uma coisa que às vezes tem solução, né? É isso mesmo. E outro aspecto importante que uma vez nós conversamos, Mari, é que assim, alguns pacientes têm dificuldade em entender qual é a real necessidade de fazer uma dieta específica para uma doença dessa, né? Quando a gente fala assim, mas é uma doença funcional, é uma doença cuja motilidade intestinal às vezes está comprometida, mas a gente sabe hoje, mais do que antes, o quanto a microbiota intestinal, que é o que as pessoas falam, né, popularmente falando a flora intestinal, a gente está usando o termo correto, mas às vezes fica mais fácil falar o termo que a população utiliza. Então, sim, claro. A flora intestinal, né, tanto ela é causa, quer dizer, não se sabe ao certo se ela é causa ou consequência, mas o desequilíbrio dessa flora intestinal, ela está presente nos pacientes com síndrome do intestino irritável, né? Exatamente. Então, assim, e a gente sabe que a condução alimentar, a condução da parte nutricional, ela vai interferir exatamente nessa questão de restabelecimento da saúde da microbiota intestinal. Então, é importantíssimo. Então, o cirurgião, que muitas vezes o gastroenterologista ou o proctologista, que pega esse paciente no consultório, ele precisa ter essa visão de que a doença é multifatorial e ela precisa ser abordada em todas as suas frentes. Então, não adianta o paciente sair do meu consultório com uma prescrição de medicação para tratar a crise de intestino irritável e ele simplesmente não tem nenhum tipo de orientação nutricional e nenhum tipo de também suporte psicológico. A gente sabe que é uma doença cujo estresse é o gatilho, muitas das vezes é o principal gatilho para a crise, e se isso não for interrompido, o paciente não vai ter uma melhora significativa. Por falar em medicação, então, quando o paciente tem esse diagnóstico no consultório, na crise tem você então prescreve geralmente alguns medicamentos, dependendo de como tiver a doença? Sim, Mari, porque assim, o que acontece? A grande maioria dos pacientes chega muito sofrido no consultório. É muito difícil eu pegar um paciente que acabou de começar o quadro, porque o próprio paciente demora aí, né? Ele vai tentando, tô com diarreia, vou tomar uma medicação. Ele vai tentando. Quando o principal sintoma é a diarreia, muitas vezes o paciente chega mais rápido no consultório. Mas quando é a constipação, ele vai tentando tomar
fibra, ele vai tentando melhorar de outras formas, mas e aí, às vezes, ele demora tanto a chegar que dificilmente esse paciente sai do meu consultório sem medicação, porque é uma aflição, ele já sofreu muito e eu fico aflito também de dizer, olha, vai só com essas orientações aqui, e até porque seguir dieta não é uma coisa tão... Você vai falar isso melhor, não é tão simples, restrição alimentar. Não. Oi, Ale, tudo bom? Tá entrando... É muito difícil. É isso aí. Muito difícil, é isso mesmo. E aí, quando ele sai do consultório, geralmente, então, ele faz um tratamento por um tempo e você vai avaliando a resposta desse tratamento medicamentoso e, enquanto isso, ele tem que, então, fazer acompanhamento com outros profissionais, com psicólogo, com nutricionista e com o que soa para você de mais alarmante ali que está desencadeando, sendo gatilho. Essa questão do gatilho é muito importante, gente, porque o que a gente vê nos estudos também é que existem diferentes gatilhos. Então, a gente sabe que o estresse é um gatilho, mas a alimentação, algum alimento específico também pode ser um gatilho. Isso. E não é de primeira também que a gente consegue identificar qual é esse gatilho. Então, então, eu noto nas consultas com nutrição, o paciente muito angustiado e botando toda a fé de que naquela primeira consulta eu já vou acertar de cara a dieta dele. E não é assim. Então, a primeira conversa que eu tenho com o paciente quando ele tem algum distúrbio intestinal é: você está preparado para ter paciência? Porque vai ter que ter. Tem que ter. Então, não é de primeira que a gente acerta. A gente, na verdade, faz uma coisa que é muito chata, que é restringir alimento. E depois a gente ir adicionando um a um para a gente tentar identificar que alimento pode estar fazendo mais mal, porque para aquela pessoa, aquele alimento pode ser pior do que para outra. E essa parte chata, essa é a parte que o paciente desiste. Infelizmente, que ele fala, não, essa nutricionista não sabe nada. Ela não acertou. O que é pior é que, às vezes, o paciente não consegue entender a necessidade da ida ao nutricionista. E muitas vezes ele já foi e ele exatamente aconteceu isso, ele já não teve resultado. E aí ele perde a fé totalmente. Então, assim, por isso que essa coisa de conversar e explicar a necessidade é muito. Todo mundo já escutou a frase de que você é o que você come, mas na hora que você para pensar sobre o que isso significa, sim, né, sim. É muito amplo, difícil. Né? É então, difícil. A gente tá numa fase, eu queria até chamar atenção para isso, para vocês que estão nos acompanhando aqui, que realmente o que motivou o nosso encontro é isso. Gente, tá todo mundo trancado em casa. Muita gente que seguia uma dieta super regrada agora não está podendo fazer porque não está indo toda hora no mercado como deveria. Está se sentindo péssimo por isso. Tá estressado. Na verdade, assim, agora não é época de fazer dieta. Não é época de fazer dieta, né? De restringir nada. Então, é super importante a gente ter atenção em relação a isso. Muda tudo, né, gente? Exato. E outra coisa, Mari, já respondo essa pergunta sobre exame específico para intolerância alimentar. Uma outra coisa, essa questão a gente tem que tomar cuidado, era uma coisa que eu estava já pensando assim, olha, vamos... Exatamente, a Poliana está falando isso agora, olha, estamos comendo muito. Vou lembrar de falar isso. A gente tem algumas compensações, nós, seres humanos, a gente parece que precisa sempre estar se premiando, se compensando de alguma coisa. Então, todo mundo está sofrendo de estar trancado em casa. Às vezes a gente acha bom, às vezes a gente acha ruim. E às vezes a gente diz assim, bom, eu estou trancada em casa, eu não tenho, a academia está fechada, nem que eu quisesse malhar, nem posso, porque a academia está fechada, então eu vou me dar um descanso. E aí a ausência da atividade física, que às vezes você podia estar fazendo um pouco, isso de ficar muito parados, nós ficarmos menos ativos, alguns estão menos ativos, outros não, porque estão fazendo tarefas domésticas também, que isso mantém o nosso corpo ativo. Mas o que eu quero dizer é que isso faz com que o seu intestino reclame também, porque isso quando a gente fica mais parado, mais acamado, mais deitado assim, a motilidade intestinal responde com diminuição, né? O intestino responde com a diminuição da motilidade intestinal. Então, assim, o que acontece? Se você passa a se premiar da seguinte forma, eu nem vou fazer atividade física, porque a academia está fechada e eu tô, né, gente, né, coitado de mim, né?
então eu nem vou fazer atividade física, vou comer o que eu quiser, porque eu passo os dias esperando as horas passarem, então eu saio do café, eu quero o almoço, depois eu quero o lanche, depois eu quero... Então você fica em função das horas que se passam e a próxima refeição, vou comer o que eu quiser e vou o que mais? E principalmente esses dois, porque o tripé, vamos dizer assim, a base da saúde intestinal é atividade física, água e alimentação. Então, se você quebra esse equilíbrio aí, você vai pagar por isso de alguma forma. Então, você vai ter mais dor, você vai ter mais distensão. E não só, nós duas estávamos um pouco assim, né, Mari? A gente vai falar isso aqui ainda para vocês. Sim. Como os pacientes que eu andei atendendo nos últimos dias, em consultas online, em atendimentos por telefone. Então, assim, é uma queixa unânime. Tá todo mundo com dor na barriga. Não necessariamente é só uma dor na barriga, entendeu? É isso tudo que a gente vinha falando. Desde o início do ano, vocês estão me ouvindo bem, gente? Me avisa aí, tá? Desde o início do ano, eu e a Bianca, a gente tem falado que a gente queria muito fazer uma dieta, que é uma dieta que a gente vai conversar sobre ela, pobre em alimentos fermentáveis. E a gente não estava conseguindo por conta da correria e tal. E aí a gente, numa conversa, como a gente estava com queixas gastrointestinais muito parecidas, a gente falou, bora fazer, aproveitar para a gente fazer. E aí a gente está há 15 dias fazendo a dieta. Na verdade, a gente não está fazendo, já saímos da fase mais restrita. Mas eu vou explicar um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre essa dieta para vocês, inclusive. Mas é super importante, gente, essa dieta ser feita sob orientação, porque não é todo mundo que pode fazer, e isso é muito importante. Também não é período para fazer restrição. E essa dieta também não é para todo mundo que tem a síndrome do colo irritável. O que a gente estava vendo hoje num artigo, eu e a Bianca, que tem até um algoritmo super interessante, que é uma tomada de decisão de o que você vai fazer com um paciente que tem determinados sintomas, é que essa dieta bem restrita em alimentos fermentáveis, ela está indicada para pacientes que têm dor. Pacientes que têm dor e pacientes que têm uma distensão abdominal importante. Inchaço, a barriga muito inchada e dor, né? E foi a dieta que a gente resolveu fazer juntas para a gente primeiro testar. Eu queria muito fazer para eu testar, até porque eu atendo muitos pacientes que fazem e eu queria sentir na pele essa restrição. E assim, a experiência foi bem difícil, bem difícil. A gente chorava todos os dias no Zap, falando, meu Deus, é muito difícil ficar sem glúten, é muito difícil ficar sem vários carboidratos. Aí eu vou aproveitar o gancho, Bianca, então falar um pouco o que é essa dieta. Essa dieta, então, é uma dieta pobre em oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e polióis, que são todos carboidratos fermentáveis. E esses carboidratos, então, eles são importantes para a nossa saúde intestinal. Isso é que eu quero deixar muito claro. Quando a gente restringe, é porque é uma condição de urgência, que o paciente está com dor e a gente precisa restringir. Então, não é assim, a Mariana falou da FODMAP, eu li em algum lugar, vamos fazer porque vai melhorar meu intestino. Não, todos esses carboidratos, eles são prebióticos, que são o quê? Alimentos para as bactérias boas. Então, quando a gente retira todos eles, tem que ser para condições específicas em que o organismo está, na verdade, no ovário racha. É como se fosse um ovário racha. Então, isso é importante. Prebióticos, esses carboidratos, eles fazem parte da nossa alimentação e devem fazer parte da nossa alimentação. Só que eles aumentam o volume de água no intestino, aumentam gases no cólon. Então, para um paciente que tem dor, aí não é mais interessante. Por isso que a gente retira isso de pacientes em crise. Isso é muito importante ficar claro, né? Então, existem alguns alimentos, a Federação Internacional de Gastroenterologia, ela descreve, a Asbran a Abeso já fez uma lista também, com todos os alimentos pobres nesses carboidratos. Já digo de antemão que não é uma lista muito
muito certinha, tem alimentos que numa lista tá como pobre, em outras tá como rica. Então a gente ainda tem esse problema metodológico de avaliar o que realmente o que é. Mas a gente consegue então definir alguns alimentos específicos que são muito ricos em carboidratos fermentáveis e outros não. E é isso que a gente orienta o paciente. E aí a orientação inicial então é restringir, tira todos os carboidratos fermentáveis e a gente vai inserindo até acabar a dor. Acabou a dor, você vai inserindo alimento por alimento para você conseguir identificar qual é aquele que você, Bianca, que você, Mariana, que você, Renata, quem está assistindo, vai tolerar melhor ou não. Tem alimento, e assim, os estudos mostram que 10% dos alimentos que você retira só é que realmente você não vai conseguir colocar de novo. O resto, 90%, você vai conseguir reintroduzir. O grande problema é a paciência para reintrodução. Essa paciência que às vezes a pessoa não tem. E eu quase não tô tendo. É difícil demais, dá vontade de voltar a comer tudo. Quando você melhora da crise, dá vontade de falar, vou comer tudo de novo. É muito complicado. Então, mas é fundamental reintroduzir alimento por alimento, porque aí pronto, você identifica, gente, esse aqui, ó, nem eu com intestino bom, parece que ele não é legal para mim. Tchau. Talvez você tenta mais para frente, bota ele lá no fim da fila e tenta mais para frente. E nas consultas nutricionais, para quem tem paciência, isso é maravilhoso, porque aí o paciente vem com a listinha, a gente renova a listinha dele. Então a gente fala, esse aqui deu certo, fica. Esse aqui deu certo, fica. Esse aqui não, deu, vai. Então isso é muito interessante, porque a gente vai fazendo essa troca e é individual. Então existe aquela lista inicial para você cortar, mas depois, a próxima consulta já é totalmente individualizado, né? Porque aí é aquela reação que o seu organismo teve à reintrodução daquele alimento específico. E é o que a gente está vivendo agora, eu e a Bianca. A gente está reintroduzindo os alimentos agora, e aí alguns estão dando certo e outros não estão dando certo. Eu vou dar a minha experiência pessoal. O glúten, para mim, eu descobri que infelizmente, por enquanto, não tá dando certo. Então, cortei de novo, regredi e vou deixar para ele no final da fila de novo. Então, isso é muito individual. Isso é muito individual. E é muito legal, porque ser individual quer dizer que você precisa conversar com o seu paciente, né? É isso mesmo. E o que eu acho interessante deixar claro aqui, então, é isso. É que não é que para sempre você não, aquele alimento te faz mal. Nesse momento, ele está sendo um veneno para você, né? Outra coisa, se você não retira o estresse, se você não retira o fator de estresse, não tem alimento, não tem dieta, não tem nutricionista, não tem médica que vai ajudar a sua vida. É isso mesmo. E às vezes você vai fazer uma associação de... Oi, fala. Não, fala. Aqui tá cheio de pergunta. Pois é, essa pergunta aí eu queria que a gente... tenho fibromialgia, sou bariátrica e tal. Acho que é da minha tia, que mora no Acre. Inclusive, eu falei, assiste que a gente vai tentar te ajudar. Mas deixa eu só, então, fechar meu raciocínio. Então, assim, às vezes quando você está numa crise de estresse, agora esse é um exemplo de uma crise, de um momento de estresse que permeia todos nós, e com impossibilidades de você ter válvulas de escape, por exemplo, a atividade física também funciona como um bem-estar emocional e tudo mais. Então, ou você ajuda fazendo tudo o que você pode, e o que você pode mais agora é melhorar a sua alimentação e manter-se ativo de alguma forma, ou então o prejuízo é todo seu. Não vai ter ninguém para dividir o prejuízo com você. E a gente não está falando de ganho de peso, a gente não está falando... Eu estou falando de bem-estar mesmo. E uma outra coisa que é importante, né? Dores abdominais. Eu tive uma vez um paciente com intolerância à lactose, que eu nunca esqueci. Chegou totalmente investigado, da cabeça até o pé, até ressonância de abdômen ele tinha feito, e ele só tinha uma intolerância à lactose. Mas ele tinha dores tão intensas que ele ia para o pronto-socorro. E, gente, nesse momento agora, o que a gente menos quer é precisar fazer exames e ir para o pronto-socorro. Então, assim, a gente precisa fugir disso. Então, o que eu puder fazer para ter saúde nesse momento, evitar cair em casa, quebrar braço, tudo isso, desde isso até essa questão mesmo, porque a barriga da gente, quando dói, variando de intensidade, que pode ser muito leve a muito intensa.
Então, a gente precisa ajudar nosso intestino a passar bem por esse momento agora, né? E essa questão da gente estar impossibilitado, inclusive até de ir ao consultório médico, e aí eu abro assim um parênteses aqui para falar para os pacientes, né? Alguns pacientes que já são meus pacientes, alguns que estão aqui, inclusive, é mais tranquilo, mas existem aqueles que eu nunca vi e que me conhecem, eu recebo a indicação. É mais difícil a gente atender esse paciente online, e aí por isso a ideia nossa de partilhar aqui um pouquinho de informação para os pacientes, tentando melhorar a vida deles, porque um paciente de primeira consulta, primeira vez, nesse momento de ambiente totalmente virtual, é muito difícil, porque a gente não conhece o paciente ainda, e fazer uma consulta sem exame físico, sem palpar abdômen, é muito complicado, né? Então, acho que era isso que eu queria acrescentar na sua fala, mas pode continuar falando aí da dieta. O Bernardo Romão, que é nutricionista vegano, a gente fez uma live super legal semana passada. Ele perguntou qual que é a sua opinião sobre o uso de enzima específica para digerir oligosacarídeo. Eu até já te fiz essa pergunta. A gente usar enzima. Na verdade, a gente não trata a causa, né? Então, não, mas a gente palia bem. A gente, às vezes, consegue paliar. Consegue, né? Eu acho que toda ajuda nesse momento pode ser benéfica, tá? Acho que tem lugar, sim, na condução do paciente nesse momento, com certeza. O máximo que vai acontecer é não melhorar, mas não vamos piorar a vida dele, né? Tá? Outra coisa é sobre o probiótico, gente, que é importante a gente falar também, né? Quando a gente fala, então, dessas bactérias que moram no intestino, quando uma das linhas de frente que a gente usa no tratamento também é alterar de repente, essa microbiota, esse ambiente de bactérias. Porque as bactérias, o grupo que está morando ali, pode ser bactérias que sejam bactérias mais fermentadoras. Então, eu restringi carboidrato e tal, mas eu tô com um grupo de bactérias lá dentro que está fermentando até coisa que não era para fermentar. Então, a gente também... Junto, a gente faz essa alteração da microbiota intestinal. Isso é muito importante. Com os probióticos. Então, não vamos confundir o que é probiótico e prebiótico. Probiótico é o bicho, é a bactéria. Prebiótico é a comida, que é o carboidrato da bactéria, né? Então, o ideal é a gente usar probióticos e ainda não se sabe. Eu acabei de ler uma revisão super recente. A gente ainda não tem direitinho quais grupos são melhores ou piores. O que a gente tenta é usar um probiótico diverso, com algumas diversidades e trocando isso para a gente dando bactérias diferentes, grupos de bactérias diferentes para esse paciente. A gente não sabe muito, mas a gente sabe que ajuda muito. E retirar essas bactérias possíveis que estão ajudando ali naquele processo de fermentação. Então, isso é uma estratégia também que a gente usa de mudar a flora, né? A microbiota intestinal. Isso. O que mais? Mari, e outra coisa que eu acho importante já entrando um pouco aí nessa questão do papel da microbiota intestinal, é que, assim, essa repercussão que a microbiota pode provocar, né? Que as bactérias ali fermentando mais, distendendo o intestino por gases. O paciente com intestino irritável, ele tem uma resposta pior a isso, né? Então, ele tem mais sensibilidade. Vamos imaginar que é como se ele tolerasse menos, né? Ele tivesse uma tolerabilidade menor, né? E uma das coisas que se correlaciona com o intestino irritável são outras doenças, transtornos do humor, tem muita associação com o intestino irritável. Então, por exemplo, nessa pergunta, tenho fibromialgia, né? Sou bariátrica, tenho intestino muito solto, hoje em dia, desconforto abdominal. Moro no Acre, onde a saúde não é boa, é o que pode me indicar para descobrir por que de tantas dores. Então, a dor abdominal, ela é multifatorial, ela pode ser multifatorial, é um diagnóstico, às vezes, específico, a causa dessa dor, às vezes é difícil a gente acertar de primeira, né? A gente tem aí pistas, né, de acordo com o que o paciente está dizendo, mas a gente tem aí, a fibromialgia é uma das doenças que se correlaciona com o colo irritável. Transtorno do humor também. O transtorno do humor está presente no paciente com fibromialgia também. Então, assim, às vezes elas estão totalmente interligadas. É muito clara a correlação entre o intestino e o cérebro. Isso já está muito bem descrito em vários estudos e a gente não sabe entender isso em detalhes ainda. A gente sabe que é uma via de mão dupla, mas tanto vai informação como vem,
mas a gente não entende os pormenores dessa relação, né? E o humor interfere totalmente na saúde intestinal e na motilidade intestinal, né? Então, assim, E pegando esse gancho do transtorno, uma coisa importante que o nutricionista avalia é se vai ou não prescrever essa dieta FODMAP, com baixo FODMAP, é se o paciente tem algum transtorno alimentar, Bianca. Porque tem pacientes comedores compulsivos, pacientes com anorexia, com bulimia, que eles não podem fazer essa restrição. Isso pode gerar um distúrbio psiquiátrico muito grande. Então, a gente precisa primeiro avaliar se esse paciente tem condição psicológica e nutricional para fazer uma restrição dessa sob supervisão. Tem paciente que não está no momento de fazer aquilo, entendeu? Então, é mais um fator que a gente precisa avaliar. E a FODMAP, ela tem essa característica de uma assim, a relação do nutricionista com o paciente deve ser de muita confiança mesmo, por isso, né? Precisa realmente ter o paciente precisa confiar que aquilo vai mudar a vida dele, né? E seguir religiosamente, né? Então, eu lembro que na nossa consulta, quando eu me consultei com você pra gente fazer a minha dieta, você falou, Bianca, o máximo, assim, chega perto dos 100% da disciplina com a dieta. E eu fui 100% na primeira semana e com 3 dias eu falei, gente, eu sou outra pessoa, eu tô 70% melhor. Esqueci que eu tenho intestino, porque todos os dias eu estava lembrando que eu tinha intestino, porque doía. Então, e assim... E o protocolo é zerado 4 semanas. Mas eu tenho notado na minha prática clínica que não precisa ser 4 semanas. Em uma semana, não dá. Em uma semana, a gente já consegue ver uma evolução muito boa, muito boa. Olha, a Ana Carolina Corte, médica maravilhosa do esporte, médica do Corinthians, ela é chiquérrima. Ela está perguntando, e outra pessoa também lá em cima, também maravilhosa, perguntou sobre o kefir. O kefir é um probiótico, então são bactériazinhas, mas eles geralmente são bactérias não variadas. É um grupo específico de bactéria. Então, não é que seja ruim. É porque ela não é variada. Então, não adianta ficar usando o mesmo kefir muito. A não ser que você goste, que você ache gostoso. E tem a questão sanitária, pelo amor de Deus. Esse negócio do kefir, pega a isca, deixa não sei aonde, multiplica. Cuidado com a geladeira. Tem que ter o tempo de refrigeração certo, porque estraga. E aí o paciente vai ter uma diarreia, não é do síndrome do intestino irritável, é da questão microbiológica. Isso é muito importante. Sim, então, se você não gosta, Ana Carolina, se você não gosta, Calula, esquece o kefir e vamos usar um probiótico diferente. A gente tem outros jeitos de utilizar. Mas o kefir é muito bom, sim. É saudável, é barato. Tem essa questão de você dar para o seu amigo, essa questão, eu acho, comunitária, social. Eu acho que são vários fatores legais. É natural, né? É legal. Mas cuidado para não trazer nenhum problema para você. Mari, e aí, pegando também o gancho do que você está falando do kefir, é a mesma coisa daquele paciente que fica, assim, 2 anos tomando o mesmo probiótico ininterruptamente, né? Ai, doutora, eu tomo Prolivia há 2 anos e eu não posso viver sem. Provavelmente você pode viver sem sim, porque ele já não está mais tendo, assim, tanto efeito. Porque se você tem indicação de manter, ou se você quiser manter, na verdade, você tem que trocar, né? E eu não posso indicar marca, gente. As pessoas estão pedindo para eu indicar. No consultório eu posso. Então, se você marcar uma consulta comigo, eu vou poder te ajudar. Mas aqui eu não posso falar. Mas são aqueles probióticos que... as perguntas. Tá. Estão perguntando qual o probiótico que eu indico. Mas assim, ó, para eu não falar marca, eu vou falar. É um probiótico que tenha pelo menos 4 grupos de bactérias. Grupos diferentes. Aquele que só tem um grupinho de bactérias, às vezes ele é meio fraquinho. Então, o ideal são com pelo menos 4 grupos de bactérias. Tem vários. A gente depois eu te ajudo. Geralmente. É isso aí. Isso aí. Isso, tá? Isso.
Gente, então eu acho assim, ó, em relação à dieta FODMAP, eu acho que ficou muito claro que ela tem uma recomendação específica, que ela tem que ser feita por um nutricionista, não, e tem que ter um acompanhamento quase semanal, então que ela dá trabalho. Eu acho que essa parte a gente fechou. A parte do colo irritável, eu acho que também fechou, Bianca, porque eu acho que as pessoas entenderam que é uma condição complexa e que precisa, e que cada um tem uma indicação diferente, né? Isso. Agora, me perguntaram sobre suplementações. A gente tem alguns estudos de suplemento de glutamina, arginina, alguns fitoterápicos, mas olha, a última revisão sistemática que saiu sobre isso, que foi de 2018, e quem quiser eu posso disponibilizar, faz uma revisão bem legal e bem completa de vários suplementos em relação ao tratamento da síndrome do intestino irritável e não chega ainda a conclusão nenhuma. Então, especialmente em relação à glutamina, que é um aminoácido maravilhoso, um aminoácido que a gente utiliza, ele é o principal combustível das células intestinais. Então, a princípio, se a gente tivesse um monte de glutamina, as células intestinais ficariam felizes. Mas os estudos, os ensaios em humanos, os estudos não mostraram que se a gente suplementar, ou seja, der a mais, a gente vai ver algum benefício nessa doença. Tem que se alimentar bem e variado. A glutamina está presente em alguns outros componentes estão presentes na alimentação que podem ajudar tanto quanto a glutamina. Mas quando o paciente utiliza, já comprou e está utilizando, eu deixo ele usar. Por quê? Porque é uma proteína, né? Um aminoácido, então não vai fazer mal para ele, mas eu não posso também dizer que é um milagre e que vai fazer algum efeito. Gente, alguém me falou que eu não respondi. Calma. Quem falou que não me responderam? Pergunta de novo, gente. É a Dagui Araújo 57. Pergunta de novo, é porque é muita pergunta. Eu acho que foi sobre bariátrica. Acho que a pergunta dela foi sobre fibromialgia, diarreia, que ela então, mas é bariátrica também, Mari. Aí você pode falar, talvez, nesse aspecto específico, que é o seu nível também. Uhum. Os pacientes que fazem cirurgia bariátrica, gente, eles podem desenvolver algumas intolerâncias. Então, intolerância à lactose pode acontecer, porque, assim, mudou ali o trânsito intestinal. Então, pode acontecer do paciente desenvolver algumas intolerâncias. Então, a gente atua de uma maneira muito individual. Eu não posso dizer assim, ó, todo bariátrico tem que cortar lactose, todo bariátrico... Não. Isso, cada um tem um sintoma diferente. Então, a gente vê isso muito no consultório, sabe? Não tem como a gente... Não tem como a gente fechar a conclusão em relação a pacientes operados, não. Em tese, quem faz cirurgia bariátrica tem uma alimentação normal. Mas existe hoje alguns relatos de pacientes que fazem cirurgia terem realmente um pouquinho mais de intolerância à lactose. Isso pode acontecer. Pri Almeida, te ajudei na glutamina. Agora eu vou ficar te devendo os fitoterápicos, porque a gente tem ensaios, estudos muito pontuais e pequenos que não respaldam a gente a prescrever nada. Mas, e aí eu resolvi não entrar nesses pormenores dos fitoterápicos, primeiro porque não é minha praia mesmo a fitoterapia, mas prometo que vou dar uma pesquisada, se eu souber alguma coisa eu falo. Falo mais da glutamina, que realmente muitos pacientes já vêm querendo que eu prescreva glutamina. E eu jogo a real, olha, a gente pode até usar, mas como uma fonte boa de proteína, porque os estudos não mostram ainda pra gente que é importante você investir nisso. Pega esse dinheiro da glutamina e se alimenta melhor e compra um bom probiótico. Prefiro. Mari, tá chegando. Eu tava sem conseguir visualizar algumas perguntas e eu não sei se a gente vai conseguir responder. Tem algumas perguntas, assim, bem importantes. Eu acho que... Eu tenho aqui todas, olha. Se é importante ir ao banheiro todos os dias, se existe alguma regra, você tem que ir todos os dias no banheiro. Não tem que ir todos os dias. Uma das coisas que também é importante, a gente depois pode falar sobre constipação, né? Porque tem paciente que acha que é constipado porque não vai diariamente ao banheiro. Porém, tem pacientes que vão diariamente ao banheiro e tem esforço evacuatório, se um paciente tem intestino preso ou não, a gente tem outras coisas, sensação
de evacuação incompleta. Esses são outros sinais e sintomas, né? Sintomas que a gente leva em conta para falar que o paciente é constipado. Não é só a frequência que importa, tá? Então, não. Às vezes o seu ritmo intestinal é um pouquinho diferente, mas isso não quer dizer que seu intestino é preso, tá? Uhum. E que mais? Glutamina. Eu acho que a gente já respondeu quase as perguntas todas da caixinha de perguntas, a gente já respondeu, viu? E uma pergunta aqui sobre qual é o principal... Quando que você decide que o paciente precisa fazer uma dieta FODMAP, Mari? Eu acho que você já tinha falado, né? Fora do contexto do intestino irritável, né? Em que outras condições você acha que o paciente faz uma dieta dessa e vai melhorar? Fora o intestino irritável, por exemplo. Eu acho que as condições que inviabilizam a vida do paciente. Então, dor é uma condição que inviabiliza a vida, né? Então, dor, muita distensão abdominal e a questão da predisposição psicológica, daquele momento que o paciente tem de poder receber uma dieta tão restrita. Isso é a primeira coisa que eu avalio. E converso muito, sabe? Porque o paciente precisa saber o quanto vai ser difícil fazer essa restrição no começo. Mas também o quanto em uma semana ele pode ter benefícios muito grandes, sabe? Então, isso é importante. Essa foi bem a nossa experiência, né? Ao longo de uma semana com restrição, um pouquinho de tristeza, porque realmente... Nesse momento, eu acho que ficou ainda pior, né? Quando todo mundo quer comer só brigadeiro, por exemplo, você não pode comer brigadeiro. Mas uma alegria, uma felicidade. Que falei, meu Deus, eu nunca mais quero comer outra coisa que não só o que tem nessa dieta. Meia dúzia de coisas que tem na minha dieta, pronto. Né? Crepioca, crepioca, crepioca. E sendo feliz, porque, gente, a coisa melhor que tem na vida é você não sentir dor. E eu dormia, eu passei noites e noites, assim, com a qualidade de sono péssima, porque eu sentia dor durante a noite, coisa que nunca tinha acontecido. Uma coisa que eu acho importante você falar, Mari, é que, assim, as pessoas às vezes perguntam, mas por que antes eu conseguia, agora eu não consigo mais? Né? Que é uma coisa que você fala muito, assim, sobre esse efeito cumulativo de anos e anos ignorando as suas intolerâncias, e aí, em um certo momento, você só sentiu uma dorzinha, agora é uma dor imensa que você quer morrer, né? Por que isso acontece, né? Exatamente, exatamente. Gente, eu tô adorando, eu tô achando maravilhoso. E assim, me perguntaram onde é que acha essa lista. Você acha no Google, viu, gente? É a lista de alimentos pobres e ricos em FODMAP, mas eu não aconselho você fazer isso por sua conta. Tirar carboidrato fermentado. Eu não sei, Ana Regina, não sei se você estava aqui no início, mas eu falei uma coisa muito importante, que nós precisamos de carboidratos que são fermentáveis. Então, se você não tiver nenhuma indicação, não retire. A gente só retira para quem realmente tem indicação, né? De ser retirado, tá? Ó, perguntaram se faz mal tomar laxante quando o intestino não funcionar. Não, não é assim. Na verdade, bom, pergunta, hein? Não, veja bem. O que acontece? Eu tô aqui me distraindo com os comentários, não tô conseguindo concentrar muito bem. Mas vamos lá, eu tô super à vontade, gente. Tem muita gente aqui, pacientes muito queridos e pessoas queridas da minha família, que eu amo de paixão, que também estavam precisando assistir essa live, precisando de informação. Então, a gente tá super à vontade aqui, né, Mari? O uso de laxativo geralmente é desaconselhado por nós médicos, tá? Existem alguns medicamentos que não são laxativos, mas que ajudam a melhorar a função intestinal, que a gente prescreve com mais tranquilidade. Mas, por exemplo, quais para fugir um pouco daquele discurso muito técnico e tal, mas quais são, assim, como é que eu posso falar, né? Nome de remédio aqui? Posso, né, Mari? Não tem problema não, né? Tipo assim, por exemplo, medicamentos do tipo Lactopurga, Ducolax, esses são tipos de medicamentos que têm a sua indicação em situações específicas, por exemplo, preparar um paciente para um exame, onde ele precisa fazer uma limpeza intestinal, limpeza mecânica, como, né, preparo mecânico de cólon. Então, são situações pontuais que a gente usa. Mas para fazer uso de rotina, usar assim, por conta própria, né? Porque nós médicos não prescrevemos ele, pelo menos os que tratam do intestino mesmo,
a gente não prescreve, porque eles são irritativos, eles podem provocar dependência, e seu intestino pode passar a necessitar sempre do uso de laxativos dessa categoria. Então, existem medicamentos que melhoram a função e a motilidade intestinal, como parecendo esses que eu citei antes, tá? Do Colax, Lactopurga, Almeida Prado, que aí o paciente fala, mas é fitoterápico, será que eu não... Mas tem muita coisa natural que faz mal, e o Almeida Prado é uma medicação que ela é irritativa para o intestino. Então, olha aí, gente. Então, assim, não pode de jeito nenhum, tá? Eu sei que em algumas situações, a gente está vivendo uma situação semelhante, assim, que pode servir de exemplo, a gente a gente lança a mão da automedicação pela falta do acesso ao profissional, mas algumas coisas precisam ser feitas com muita cautela. Às vezes o paciente tem uma condição intestinal que pode tornar muito grave o uso indiscriminado de laxativos, por exemplo, se ele tiver uma restrição no diâmetro intestinal por uma estenose, que é esse estreitamento, ou por um tumor, por exemplo, do intestino. Então, ele pode precipitar um quadro de abdômen agudo. Então, não é tão simples assim o paciente achar que ir à farmácia comprar um comprimidozinho, ele vai conseguir resolver o problema. Tá? Então, olha só. É porque o nosso tempo está acabando, vai cair a nossa live. Tem muita pergunta ainda. Eu vou fazer o seguinte. A gente vai, Bianca, responder todas as perguntas. Todas. Uma por uma, gente. A gente vai responder hoje e amanhã. A gente vai respondendo uma por videozinhos nos nossos stories. Porque vai fechar a nossa live e a gente já tem que marcar outra. Porque foi sucesso total, Bianca. Sucesso. Eu tô vendo muito. Eu quero agradecer por a interação. Renata, não desespera. Você vai estar sendo tratada pela melhor do mundo. Não, e assim, a Renata pode falar. Eu queria muito dizer que eu me comprometi a fazer para a doutora Bianca um material sobre essa questão de nutrição e saúde intestinal que ela vai entregar para os pacientes dela depois da consulta, para a gente orientar melhor esses pacientes. Então, eu estou fazendo isso com os médicos que eu tenho feito as lives, de fazer algum material nutricional. Não substitui uma consulta, mas ajuda muito, né? Tanto eu quanto a doutora Bianca, nós estamos atendendo online. Então, depois a gente vai deixar os nossos contatos para vocês que querem, então, o atendimento. Depois a gente fala sobre essa questão de atende plano, não atende plano de saúde. Mas o que a gente quer é tentar informar vocês melhores. Ninguém vai ficar sem resposta, tá, gente? Fica tranquilo que ninguém vai ficar sem resposta. Muito obrigada, Bianca. Te amo! Eu também, querida. Foi ótimo. Foi ótimo. Pessoal, por favor, não fiquem aflitos. Eu estou vendo agora algumas perguntas, mas eu vou responder tudo A gente vai responder nos stories. Tá bom. A gente vai responder nos stories. Então tá, foi um prazer muito grande estar com você, Mari, com vocês, pessoas queridas. E que mais? Eu acho que é isso, não dá mais tempo de falar nada, gente. Que aflição. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Boa noite. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.